alguma informação. Seu objetivo principal era descobrir o número do coche de aluguel que os trouxe de Clapham. Ele havia trazido um freguês de Londres. É possível que alguém os tenha visto quando trocavam de cavalo. Por isso, papai tencionava fazer indagações em Clapham. Se ele conseguisse descobrir a casa onde o cocheiro foi levar o freguês, faria indagações lá e talvez não fosse impossível descobrir o posto e número do coche. Não sei se papai tem outros projetos em mente. Ele estava com tanta pressa de partir, tão inquieto e deprimido, que tive grande dificuldade em arrancar-lhe o que eu estou agora lhe dizendo. Faixa 53. Capítulo 48. A família tinha a esperança de receber uma carta do Sr. Bennet no dia seguinte, mas o correio chegou sem trazer sequer uma linha de sua parte. A família sabia que, normalmente, ele era um péssimo missivista, mas num momento daqueles, tinham tido a esperança de que fizesse um esforço. Foram obrigados, portanto, a concluir que ele nada tinha de favorável a comunicar, mas mesmo quanto a isso desejavam ter certeza. O Sr. Gardner esperou pela carta. Como não viesse nenhuma, partiu imediatamente. Daí por diante, com a chegada do Sr. Gardner a Londres, tinham pelo menos certeza de receber informações constantes do que se passava. Ao despedir-se, o Sr. Gardner prometeu que insistiria com o Sr. Bennet para que voltasse a Longbourn o mais cedo possível, o que muito consolou a Sra. Bennet. Ela via nesse regresso a única possibilidade do seu marido escapar de ser morto em duelo. A Sra. Gardner e as crianças deveriam permanecer em Hertfordshire mais alguns dias, pois a Sra. Gardner achou que sua presença poderia ser de alguma utilidade para as sobrinhas. Ajudou-as a tomar conta da Sra. Bennet e foi um grande consolo para as moças em suas horas de descanso. Sua outra tia também veio frequentemente e sempre, como dizia, com o propósito de lhes infundir coragem e confiança, embora nunca chegasse sem trazer um novo exemplo da extravagância e da leviandade de Wickham. Raramente partia sem as deixar mais desanimadas do que quando chegara. Meryton inteira parecia se esforçar para denegrir o homem que, 3 meses antes, fora quase como um anjo de bondade. Diziam que ele devia dinheiro a todos os comerciantes do lugar e que suas aventuras, que receberam todas o título de seduções, se haviam estendido às famílias de vários comerciantes. Todo mundo declarou que ele era o rapaz mais perverso do mundo, e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado dele, apesar de sua aparência de distinção. Elizabeth, embora só acreditasse em metade do que diziam, achava aquilo suficiente para tornar ainda mais certos os seus antigos prognósticos quanto à desgraça de sua irmã. E até Jane, que acreditava ainda menos do que Elizabeth nas coisas que se comentavam, perdeu quase todas as esperanças, sobretudo porque chegara o momento de receber notícias ou cartas deles, caso tivessem ido para a Escócia, coisa que nunca deixara de esperar inteiramente. O Sr. Gardner saiu de Longbourn no domingo. Na terça-feira, sua mulher recebeu uma carta dele. Dizia que havia encontrado imediatamente o Sr. Bennet e o tinha convencido a ir para Gracechurch Street. O Sr. Bennet já estivera em Epsom e Clapham, mas não conseguira nenhuma informação satisfatória. Estava decidido agora a fazer indagações em todos os principais hotéis da cidade, pois achava possível que eles se houvessem instalado num daqueles lugares logo depois de sua chegada a Londres, antes de procurar novas acomodações. O Sr. Gardner, pessoalmente, não esperava que esse plano obtivesse êxito. Mas, como o Sr. Bennet insistia naquilo, estava resolvido a ajudá-lo. Acrescentava que o Sr. Bennet não se encontrava agora nada disposto a sair de Londres e prometia escrever de novo muito breve. Havia também um postscriptum que dizia o seguinte: escrevi também para o Coronel Forster, pedindo que, se possível, ele indagasse entre os amigos mais íntimos de Wickham, no regimento, se ele tinha quaisquer parentes ou conhecidos que pudessem saber em que parte da cidade ele se escondera. E se entre essas pessoas houvesse alguma de quem se pudesse com alguma probabilidade obter tal informação, isso seria de uma importância talvez essencial. Até o momento nada temos para nos guiar. Estou certo de que o Coronel Forster fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos ajudar, mas em última análise, talvez Lizzie, melhor do que qualquer outra pessoa, saiba se ele tem parentes vivos.
Elizabeth compreendeu imediatamente de onde provinha aquela deferência por sua autoridade. Infelizmente, não possuía informações que a justificassem. Nunca ouvira dizer que tivesse parentes, exceto o pai e a mãe, e ambos já tinham falecido havia muitos anos. Era possível, entretanto, que alguns dos seus companheiros do regimento pudessem dar informações mais substanciais. E embora não tivesse grandes esperanças a esse respeito, não se podia desdenhar aquela medida. Cada dia em Longbourn era agora um dia de ansiedade, mas o mais angustiante dos momentos era o da chegada do correio. As cartas eram aguardadas todas as manhãs com a maior impaciência. A cada dia esperavam receber notícias definitivas. Antes que recebessem nova carta do Sr. Gardiner, chegou uma para o Sr. Bennet, da parte do Sr. Collins. E como Jane recebera instruções para que, na ausência do pai, abrisse toda a correspondência dirigida a ele, leu a carta. E Elizabeth, que sabia como as cartas do Sr. Collins eram curiosas, se debruçou por detrás de sua irmã e leu também. Dizia o seguinte: Meu caro senhor, sinto-me obrigado por nosso parentesco e por minha situação na vida a apresentar-lhe as minhas condolências pela grande aflição que agora está sofrendo e da qual fomos informados ontem por uma carta de Hertfordshire. Esteja certo, meu caro senhor, de que a senhora Collins e eu próprio nos solidarizamos sinceramente com o senhor e toda a sua respeitável família no seu atual sofrimento, que deve ser dos mais profundos, porque provém de uma causa que o tempo não pode remover. Para aliviá-lo de tão grande infelicidade, não faltarão argumentos de minha parte. Desejo consolá-lo neste momento, que deve ser de todos o mais duro para o coração de um pai. A morte de sua filha seria uma bênção em comparação ao que sucede agora, e isso é ainda mais para lamentar quando sabemos que existem razões de supor, como a minha cara Charlotte me informou, que essa licenciosidade de conduta da parte de sua filha foi devida a uma excessiva e culposa indulgência. Ao mesmo tempo, para o seu próprio consolo e o da senhora Bennet, estou inclinado a acreditar que as tendências de sua filha devem ser naturalmente perversas. Caso contrário, ela jamais seria capaz de cometer tão grande crime com tão pouca idade. Seja como for, o Senhor merece de nossa parte a maior compaixão, e nisso sou acompanhado não só pela senhora Collins, como também por Lady Catherine e sua filha, às quais contei a história e que manifestaram a mesma opinião. Elas concordam comigo quanto às apreensões que sinto. Esse mau passo de uma de suas filhas será prejudicial para o futuro de todas as outras. Na verdade, quem, como Lady Catherine pessoalmente condescende em dizer, quem quererá se relacionar com tal família? E essa consideração me conduz, além disso, a refletir com a maior satisfação num certo acontecimento do mês de novembro passado, pois de outro modo eu estaria envolvido em todas estas tristezas e desgraças. Permita que o aconselhe, pois, meu caro senhor, a se consolar a si próprio o mais que puder, a expulsar para sempre sua filha indigna de sua afeição e deixá-la colher os frutos de seu odioso crime. Seu, caro senhor, etc. O senhor Gardiner não tornou a escrever senão depois que recebeu uma resposta do coronel Forster. Quando fez, nada tinha de agradável a comunicar. Não se sabia de um só parente com quem ele mantivesse relações, e era certo que Wickham não tinha nenhum parente próximo que estivesse vivo. Tinha numerosos conhecidos antigos, mas desde que entrara na milícia, parecia que já não mantinha relações com nenhum deles. Portanto, não havia ninguém a quem se pudesse dirigir e obter notícias a seu respeito. No estado precário de suas finanças, o casal tinha um motivo poderoso para sua reclusão, além do medo de Wickham de ser descoberto pelos parentes de Lydia. Ficaram sabendo que ele tinha deixado grandes dívidas no jogo. O coronel Forster acreditava que seriam necessárias mais de 1000 libras para cobrir todas as despesas que o oficial acumulara em Brighton. Ele devia muito na cidade, mas suas dívidas de honra eram ainda maiores. O Sr. Gardiner não procurou esconder esses detalhes da família de Longbourn. Jane ouviu aquilo com horror. "Um jogador!" exclamou ela. "Isto eu não esperava." O Sr. Gardiner acrescentava em sua carta que eles podiam contar com o regresso de seu pai no dia seguinte, que era um sábado. Abatido pelos insucessos de seus esforços, ele se rendera à insistência do cunhado para que voltasse para junto da família e deixasse a seu cargo tudo o que parecesse aconselhável na continuação das investigações.
Ao ser informada do fato, a senhora Bennet não exprimiu toda a satisfação que suas filhas esperavam, dada a ansiedade que manifestara pela vida do marido. "O quê?" exclamou. "Então ele vai voltar sem trazer a nossa Lídia? De certo, Sr. Bennet não vai sair de Londres antes de ter encontrado os fugitivos. Quem vai brigar com Wickham e forçá-lo a se casar com ela?" A senhora Gardiner começou a sentir saudades de casa. Ficou combinado que ela e as crianças voltariam para Londres, enquanto o Sr. Bennet dirigia-se a Longbourn. A carruagem levou-os, portanto, até metade da jornada e trouxe o Sr. Bennet de volta a Longbourn. A senhora Gardiner partiu tão perplexa a respeito do caso de Elizabeth e do Sr. Darcy como viera desde Derbyshire. O nome dele não fora mencionado voluntariamente nenhuma vez pela sobrinha, e a vaga esperança que tinha a senhora Gardiner de que Elizabeth receberia logo uma carta de Darcy não fora correspondida. Desde o seu regresso, Elizabeth não havia recebido nenhuma carta que parecesse vir de Pemberley. Os atuais dissabores da família tornavam desnecessária outra desculpa para a depressão de Elizabeth. Portanto, ninguém podia desconfiar de coisa alguma, mas Elizabeth, que conhecia razoavelmente seus sentimentos, bem sabia que, se não tivesse retomado suas relações com Darcy, teria suportado a mágoa pela infâmia de Lydia com muito maior facilidade, e não perderia uma noite de sono a cada 2 dias. O Sr. Bennet chegou e todos repararam que aparentemente conservava toda a sua serenidade filosófica. Falou muito pouco, como era seu hábito. Não mencionou o assunto que o levara a Londres e só muito tempo depois suas filhas tiveram coragem de se referir a isso. Foi só à tarde, à hora do chá, que Elizabeth se aventurou a falar sobre o assunto. Começou exprimindo seus sentimentos pelas aflições que o pai provavelmente sofrera. Ele respondeu: "Não fale mais nisso. Quem deveria sofrer senão eu mesmo? Foi tudo por minha culpa. Sou obrigado a reconhecê-lo." "Não deve ser severo demais consigo próprio", disse Elizabeth. "É bom que você me previna contra esse erro. A natureza humana tem tendência a cair nele. Não, Lizzie, deixe que por uma vez na vida eu sinta o peso da minha responsabilidade. Não tenho medo de ser esmagado pelo rótulo. Tudo isso não tardará a passar." "Acha que eles estão em Londres?" "Sim, em que outro lugar poderiam se esconder?" "E Lydia sempre desejou ir para Londres", acrescentou Kitty. "Então ela deve estar contente", disse o pai secamente. "Provavelmente residirá lá muito tempo." Em seguida, depois de curto silêncio, continuou: "Lizzie, eu não guardo rancor pelo conselho que você me deu no mês de maio passado. Considerando o que aconteceu, isso mostra que tem uma visão ampla." Foram interrompidos por Jane, que vinha buscar o chá de sua mãe. "Essa é uma demonstração que nos conforta", exclamou ele. "Dá um ar elegante ao infortúnio. Um dia desses eu farei o mesmo. Ficarei sentado na minha biblioteca, de camisola e touca de dormir, e darei aos outros o maior trabalho possível. Ou melhor, vou deixar isso para quando Kitty também resolver fugir." "Eu não vou fugir, papai", disse Kitty, inquieta. "Se me deixassem ir a Brighton, eu me comportaria melhor do que Lydia." "Você ir a Brighton? Eu não a deixarei ir nem a Eastbourne aqui do lado, nem por 50 libras. Não, Kitty, pelo menos aprendi a ser prudente, e você há de sentir os efeitos disso. Nenhum oficial tornará jamais a entrar na minha casa, nem mesmo para atravessar a aldeia. Os bailes serão absolutamente proibidos, a não ser que você fique de pé o tempo todo, como uma das suas irmãs. E nunca sairá por esta porta até me provar, todos os dias, que passou 10 minutos de maneira sensata." Kitty, que levara todas aquelas ameaças a sério, começou a chorar. "Deixe disso", falou ele. "Não fique triste. Se for uma boa menina nesses próximos 10 anos, levarei você para ver uma parada." Faixa 54. Capítulo 49. 2 dias depois da chegada do Sr. Bennet, Jane e Elizabeth estavam passeando juntas no pequeno bosque atrás da casa, quando viram a criada que vinha em sua direção. Concluindo que vinha a mando da Sra. Bennet para chamá-las, foram ao seu encontro. "Desculpe interrompê-las, mas creio que chegaram boas notícias da cidade, e por isso tomei a liberdade de vir chamá-las." "O que você quer dizer, Hill? Não recebemos nenhuma carta da cidade." "Minha querida senhora", exclamou a Sra. Hill espantada. "Então não sabe que chegou um expresso da parte do Sr. Gardiner para o patrão? Ele está aqui há meia hora e trouxe uma carta para o Sr. Bennet."
As meninas não perderam tempo em responder e saíram correndo. Atravessaram o vestíbulo e a sala de jantar e foram desse modo até a biblioteca, mas não encontraram o pai. Estavam a ponto de subir para procurá-lo no quarto da senhora Bennet, quando o mordomo se dirigiu a elas. Se estão procurando o patrão, ele está caminhando em direção ao pequeno bosque. Tendo recebido essa informação, as meninas tornaram a passar pelo hall e atravessaram o gramado em busca do pai, que se dirigia para um dos pequenos bosques que havia de um dos lados do jardim. Jane, que não era tão leve nem tinha tanta prática de correr, ficou para trás, enquanto sua irmã alcançava o Sr. Bennet e exclamava quase sem fôlego. — Oh, papai, que foi que aconteceu? Recebeu uma carta do tio? — Sim, recebi uma carta dele pelo expresso. — E que notícias traz, boas ou más? — Que é que se pode esperar de bom? Disse ele, tirando a carta do bolso. Mas talvez você queira ler. Elizabeth tomou a carta impaciente, enquanto Jane se aproximava. Leia em voz alta, disse o Sr. Bennet, pois eu mesmo não sei de que se trata. Grace Church Street, segunda-feira, 2 de agosto. Meu caro irmão, afinal posso lhe enviar notícias de minha sobrinha, notícias que, em suma, acho que lhe agradarão. Pouco depois de sua partida no sábado, tive a boa sorte de descobrir em que parte de Londres o casal estava. Quanto aos detalhes, deixo para quando nos encontrarmos. Basta que saiba agora que eles já foram descobertos. Já estive com ambos. Então tudo se passou como eu esperava, exclamou Jane. Eles estão casados. Elizabeth continuou. Estive com ambos. Eles não estão casados e não encontrei neles a menor intenção de fazê-lo. Mas, se estiver disposto a cumprir o compromisso que eu tomei a liberdade de aceitar por você, espero que se casarão muito breve. Tudo o que é exigido de sua parte é assegurar à sua filha, por acordo, parte das 5.000 libras destinadas a ser repartidas entre suas filhas, depois de sua morte e a de sua mulher. E, além disso, comprometer-se a dar à sua filha, enquanto viver, a quantia de 100 libras por ano. Essas são as condições que, pensando bem, não hesitei em aceitar, sentindo-me autorizado a fazê-lo. Enviarei esta carta por expresso, para que sua resposta me chegue sem perda de tempo. Você compreenderá facilmente por esses detalhes que a situação do Sr. Wickham não é tão má quanto se supunha. Quanto a isso, os rumores que corriam eram falsos. E alegra-me dizer que sobrará ainda um pouco de dinheiro, mesmo depois de pagas todas as dívidas do marido para a instalação do casal, sem falar no dinheiro de Lídia. Se você me delegar plenos poderes para agir em seu nome, coisa da qual não tenho a menor dúvida, darei instruções imediatamente a Hagenstone para preparar um contrato. Não há a menor necessidade de que você retorne a Londres. Portanto, fique sossegado em Longbourn e conte com os meus cuidados e diligências. Mande sua resposta o mais rápido possível e tenha o cuidado de escrever claramente. Achamos melhor que minha sobrinha se casasse em minha residência, coisa que, espero, você aprovará. Ela virá hoje. Tornarei a lhe escrever assim que houver novas decisões. Seu, etc., Edward Gardner. Será possível? Exclamou Elizabeth, assim que terminou a carta. Será possível que se case com ela? O Wickham, então, não é tão mau como nós pensávamos, disse Jane. Meu pai, eu lhe dou os parabéns. E o senhor já respondeu à carta? Perguntou Elizabeth. Não, mas é coisa que precisa ser feita imediatamente. Elizabeth suplicou então que não perdesse mais tempo. Oh, papai, exclamou ela, volte e escreva sem demora. Pense na importância que cada momento tem num caso desses. Deixe-me escrevê-la para o senhor, disse Jane. Este trabalho lhe desagrada. Desagrada-me muito, replicou ele, mas precisa ser feito. Dizendo isso, voltou-se e caminhou com as moças em direção à casa. Posso saber qual é a resposta? Perguntou Elizabeth. Suponho que os termos devem ser aceitos. Aceitos? Só tenho vergonha que ele peça tão pouco. E é preciso que eles se casem. No entanto, o Wickham é um homem tão ordinário. Sim, é preciso que se casem. Não há alternativa. Mas há duas coisas que eu desejaria muito saber. Uma delas é quanto dinheiro seu tio deve pagar para arranjar isso. E a segunda é como poderei reembolsá-lo. Dinheiro? Meu tio? Exclamou Jane. O que quer dizer com isso? Quero dizer que nenhum homem, no seu juízo perfeito, se casaria com Lídia recebendo em troca uma compensação tão pequena. 100 libras por ano durante a minha vida e 50 depois que eu morrer.
É verdade, disse Elizabeth. Não me ocorreu antes. Havia suas dívidas a pagar e deveria ainda sobrar dinheiro. Deve ter sido meu tio quem arranjou isso. É um homem generoso e bom, mas tenho medo de que ele se tenha colocado em situação difícil. O dinheiro que gastou não deve ter sido pouco. Não, disse o Sr. Bennet. Wickham seria um idiota se a aceitasse por menos de 10.000 libras. De outro modo, sentiria ter de pensar mal dele logo no começo das nossas relações. 10.000 libras? Deus não permita isso. Como poderíamos pagar essa soma? O Sr. Bennet não respondeu. Mergulhados em suas reflexões, continuaram todos em silêncio até chegar à casa. O Sr. Bennet foi então até a biblioteca para escrever e as moças entraram na sala de jantar. Então eles vão se casar? Exclamou Elizabeth, assim que se viu sozinha com Jane. Como isso é estranho! Ainda por cima, temos de nos considerar muito felizes. Temos de dar graças a Deus que isso aconteça, embora sejam tão diminutas as possibilidades de Lydia ser feliz e Wickham tenha um caráter tão ruim. Oh, Lydia! Eu me consolo pensando que, de certo, ele não se casaria com Lydia se não tivesse afeição por ela, disse Jane. Embora acredite que nosso tio tenha feito alguma coisa por ele, não posso crer que tenha gasto 10.000 libras, nem algo parecido. Ele tem seus próprios filhos e ainda pode ter mais. Como poderia gastar 10.000 libras? Se pudéssemos saber quais eram as dívidas de Wickham e com quanto ele dotou nossa irmã, saberia exatamente o que o Sr. Gardiner fez, pois Wickham não tem um tostão de seu. A bondade dos nossos tios é uma coisa que nunca poderá ser paga. Eles a levaram para casa e lhe deram toda a proteção e apoio moral. Esse é um sacrifício que anos de gratidão não podem compensar. Nesse momento, ela está na casa deles. Se tamanha bondade não lhe der a consciência da falta que praticou, é porque ela não merece nunca ser feliz. Imagine sua cara quando chegar diante de minha tia. Devemos nos esforçar para esquecer tudo o que se passou, disse Jane. Confio e espero que serão felizes. Creio que o fato de ele consentir em se casar com Lydia é uma prova de que tomou o juízo. A afeição que tem um pelo outro lhes dará estabilidade. E eu tenho a esperança de que se estabeleçam tranquilamente em sua nova vida e vivam de uma maneira tão ajuizada que com o tempo a imprudência que fizeram seja esquecida. A conduta deles foi de tal ordem, retrucou Elizabeth, que nem você nem eu e nem ninguém poderá jamais esquecê-la. É inútil falar nisso. As meninas, então, se lembraram de que sua mãe provavelmente ainda ignorava tudo o que se passava. Dirigiram-se, pois, à biblioteca e perguntaram ao pai se não desejava que elas lhe fossem transmitir a notícia. Ele estava escrevendo, e sem levantar a cabeça respondeu friamente, como quiserem. Podemos levar a carta de meu tio e ler para ela? Levem o que vocês quiserem e vão embora. Elizabeth tomou a carta de cima da mesa e as irmãs subiram junto. Mary e Kitty estavam ambas com a Sra. Bennet. A mesma comunicação serviria, portanto, para todas. Depois de uma ligeira preparação para as notícias que traziam, a carta foi lida em voz alta. A Sra. Bennet não pôde conter a expressão de seus sentimentos. Assim que Jane leu o trecho em que o Sr. Gardiner exprimia a esperança de que Lydia em breve se casaria, a Sra. Bennet começou a manifestar sua alegria, e cada frase subsequente a tornava ainda mais expansiva. Sua alegria era tão ruidosa e violenta como anteriormente seus receios e seu desespero. Bastava saber que sua filha se casaria. Nenhum receio quanto à felicidade de Lydia, nenhuma lembrança de sua falta a perturbava. «Oh, minha querida Lydia!» exclamou ela. «Isto é realmente estupendo. Ela se casará. Eu tornarei a vê-la. Ela se casa com 16 anos. Que bom irmão eu tenho. Bem sabia que ele ia arranjar tudo. Que vontade de vê-la. E o meu querido Wickham também. Mas as roupas, o enxoval. Vou escrever para minha irmã Gardiner imediatamente. Lizzie, meu bem, corra lá embaixo e pergunte a seu pai quanto ele dará a Lydia para o enxoval. Não, fique. Irei eu mesma. Toque a campainha, Kitty. Chame Hill. Eu me vestirei num instante. Oh, minha querida Lydia, como nos sentiremos felizes quando estivermos todos juntos. Jane procurou abrandar a intensidade de suas expansões, lembrando-lhe quantas obrigações deviam ao Sr. Gardiner pelo que ele tinha feito. Devemos atribuir a feliz conclusão desta história em grande parte à bondade de nosso tio, acrescentou Jane. Estamos convencidas de que ele se empenhou para auxiliar o Sr. Wickham com dinheiro. Bem, exclamou a Sra. Bennet, está certo. Quem o faria se não fosse seu tio? Se ele não tivesse família, nós é que seríamos seus herdeiros. E é a primeira vez que recebemos qualquer coisa dele, a não ser alguns presentes.
Sinto-me tão feliz. Em breve terei uma filha casada. A senhora Wickham, como soa bem, e ela fez apenas 16 anos em junho. Jane, estou tão nervosa que não posso escrever. Vou ditar e você escreve por mim. Mais tarde combinaremos com seu pai a respeito do dinheiro, mas é preciso encomendar as coisas imediatamente. A senhora Bennet começou então a fazer uma lista de todas as peças de tecidos estampados, musselina e cambraia, e em pouco tempo teria feito uma grande encomenda se Jane não a tivesse persuadido, com alguma dificuldade, a esperar até que pudesse consultar seu pai. Um dia de atraso, observou ela, seria de pouca importância, e a senhora Bennet sentia-se feliz demais para ser obstinada como de costume. Outros planos vieram ocupar seus pensamentos. Assim que estiver vestida, irei a Meryton e darei as boas novas à minha irmã Phillips, e na volta irei à casa de Lady Lucas e da senhora Long. Kitty, corra lá embaixo e peça a carruagem. Um pouco de ar me faria muito bem. Meninas, querem que eu traga alguma coisa para vocês de Meryton? Oh, aí vem Hill, minha cara Hill. Você já ouviu as boas novidades? A senhorita Lydia vai se casar. Você terá de preparar um jarro de ponche para o casamento. A senhora Hill começou imediatamente a exprimir sua alegria. Elizabeth e as outras receberam seus cumprimentos. Em seguida, cansada de tanta insanidade, foi se refugiar em seu quarto para poder refletir à vontade. Coitada de Lydia, sua situação, mesmo assim, era bastante ruim, mas ainda tinha de dar graças a Deus por não ser pior. Apesar de que, pensando no futuro, não via para sua irmã grandes possibilidades de felicidade nem de prosperidade, ao lembrar-se do passado, de seus temores havia 2 horas apenas, Elizabeth sentiu todas as vantagens do que lhes acontecera. Faixa 55. Capítulo 50. O Sr. Bennet muitas vezes se arrependera de nunca ter reservado uma soma anual para garantir o futuro das filhas e de sua mulher. Agora se arrependia mais do que nunca. Se tivesse feito isso, Lydia não deveria agora a seu tio uma soma tão grande em dinheiro e honra. E a satisfação de obrigar um dos piores rapazes da Grã-Bretanha a se casar com ela lhe teria cabido de direito. Ele estava seriamente preocupado que uma coisa de tão poucas vantagens para qualquer pessoa tivesse sido obtida unicamente à custa de seu cunhado, e resolvera, caso fosse possível, averiguar a importância exata de seu auxílio e lhe pagar o mais depressa possível. Quando o Sr. Bennet se casou, julgara que era perfeitamente inútil fazer economia, pois naturalmente ele haveria de ter um filho. Esse filho entraria no direito de herdar a propriedade, e desse modo a viúva e as crianças menores ficariam garantidas. 5 filhas sucessivamente vieram ao mundo, mas o filho ainda estava para vir. Muitos anos depois do nascimento de Lydia, a senhora Bennet acreditava que o filho viesse a nascer, mas afinal tivera de renunciar a essa esperança. A senhora Bennet não tinha jeito para a economia, e os gostos econômicos do marido foram a única coisa que os impediu de gastar além de sua renda. Pelo contrato de casamento, 5.000 libras deviam ser deixadas para a senhora Bennet e seus filhos, mas a partilha devia ser feita de acordo com a vontade dos pais. Em relação a Lydia, esse era um ponto que agora devia ser decidido, e o Sr. Bennet não podia hesitar em aceitar os termos da proposta que lhe tinha sido feita. Em termos precisos, porém cordiais, ele exprimiu sua gratidão pela bondade do cunhado. Em seguida, declarou sua plena aprovação a tudo que tinha sido feito e sua aceitação aos compromissos que o Sr. Gardiner tomara em seu nome. Nunca havia suposto que fosse possível convencer Wickham a se casar com sua filha em termos tão convenientes. As 100 libras que deveria pagar anualmente não davam um déficit real de mais de 10 libras, pois as despesas com o sustento de Lydia, o dinheiro que lhe dava para as despesas e os presentes que lhe chegavam sempre às mãos por intermédio da senhora Bennet, não somavam muito menos do que aquelas 100 libras. Outra surpresa agradável fora a facilidade com que tudo se arranjara sem quase lhe dar trabalho. Seu desejo agora era preocupar-se com aquilo o mínimo possível. O afã com que se lançara à procura de sua filha tinha sido apenas um efeito da cólera. Cessada esta, o Sr. Bennet recaiu em sua habitual indolência. A carta foi logo despachada, pois, embora lento na elaboração de seus projetos, ele era rápido em sua execução. Pedia ao Sr. Gardiner que detalhasse as despesas que havia feito, porém não enviou nenhum recado a Lydia, pois ainda estava ressentido.
As boas notícias espalharam-se rapidamente pela casa e pelas redondezas. A vizinhança as acolheu serenamente. De certo teria sido mais interessante se a senhorita Lídia tivesse regressado, ou então se ela se encontrasse em reclusão em alguma fazenda distante. Mas o casamento era um tópico suficiente para a conversação. As velhas invejosas de Meryton continuaram a enviar os seus votos de felicidade com o mesmo contentamento secreto com que antes exprimiam as condolências, pois com tal marido a desgraça de Lídia era considerada certa. A senhora Bennet passara 15 dias sem sair do quarto. Naquela grande data, tornou a assumir o seu lugar à cabeceira da mesa. Sua satisfação era extrema. Nenhum sentimento de vergonha atenuava seu triunfo. Desde que Jane completara 15 anos, seu maior desejo fora ver uma de suas filhas casada. E agora, esse desejo estava a ponto de se realizar. Todos os seus pensamentos eram por um casamento elegante, como musselines finas, novas carruagens e criados. Procurava lembrar-se de uma casa das redondezas que servisse para sua filha, e sem saber qual seria a renda do casal, recusava muitas das que lhe sugeriam porque seriam demasiado modestas e acanhadas. Hay Park talvez sirva, se os Goldings consentirem em sair. Aquela casa espaçosa em Stoke também não é má, mas a sala de estar é muito pequena. Ashworth é muito distante. Não quero que ela more a mais de 10 milhas de distância. Já em Purvis Lodge as mansardas são horríveis. O Sr. Bennet deixou que ela falasse sem interrupção enquanto havia criados na sala. Mas depois que eles saíram, disse: Senhora Bennet, antes que você tome uma destas casas ou todas elas para sua filha, é bom chegar já a um acordo quanto a este ponto. Numa determinada casa desta redondeza, eles nunca serão admitidos. Eu não incentivarei a imprudência daqueles dois recebendo-os em Longbourn. A essa declaração seguiu-se uma longa discussão, mas o Sr. Bennet se mostrou firme, e o assunto logo os conduziu a outro. A Sra. Bennet descobriu, com espanto e horror, que seu marido não adiantaria uma só libra para as despesas do enxoval. Declarou que ela não receberia a menor manifestação de sua estima por ocasião do casamento. A Sra. Bennet não podia compreender aquela atitude. Parecia-lhe impossível que ele levasse o ressentimento ao ponto de recusar a sua filha, um dos privilégios sem o qual o casamento não pareceria válido. A Sra. Bennet era muito mais sensível à vergonha de ter casado sua filha sem roupas novas do que à desonra causada por sua fuga e pelo fato de ela ter vivido 15 dias com Wickham sem ser casada. Elizabeth se arrependeu mais do que nunca por ter se deixado levar pela aflição do momento e revelado ao Sr. Darcy os seus temores quanto ao futuro de sua irmã. Como o casamento se realizaria em breve, poderiam talvez esconder o fato vergonhoso a todos aqueles que não estavam diretamente relacionados com a família. Ela não tinha receio de que o caso se espalhasse por intermédio do Sr. Darcy. Havia poucas pessoas atualmente em cuja discrição tivesse mais confiança. No entanto, não havia ninguém cujo conhecimento da leviandade de sua irmã a abalasse tanto. Não se sentia mortificada por temer qualquer desvantagem para si própria, pois, de qualquer modo, parecia haver um abismo intransponível entre eles. Mesmo que o casamento de Lídia tivesse sido concluído da forma mais respeitável, não era crível que o Sr. Darcy quisesse se relacionar com uma família contra a qual tinha tantas objeções, a que agora se acrescentava outra. Uma aliança que ele, com tanta razão, julgava desprezível. Não era, pois, de estranhar que hesitasse. O desejo de obter a consideração de Elizabeth, desejo que ele lhe havia manifestado em Derbyshire, não poderia sobreviver a tal golpe. Elizabeth sentiu-se humilhada e ferida, tinha remorsos sem saber bem de quê, ansiava pela estima dele quando não tinha mais esperança de que essa estima existisse. Queria saber notícias suas, e não tinha a menor esperança de que ele lhe escrevesse. E agora que não havia mais probabilidades de encontrá-lo, estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele. Que triunfo para o Sr. Darcy, se pudesse saber que as propostas que ela havia rejeitado tão orgulhosamente havia 4 meses seriam recebidas agora com alegria e gratidão. Ele era generoso, disso Elizabeth não tinha a menor dúvida. Havia poucos homens mais generosos. Para não exultar agora, entretanto, seria preciso que não fosse humano. Elizabeth começou a compreender, então, que o Sr. Darcy era o homem que mais lhe convinha, tanto por seu temperamento quanto por suas qualidades. Seu gênio, embora diverso do seu, correspondia a todos os seus desejos. Essa união teria sido vantajosa para ambos.
A espontaneidade e a naturalidade de Elizabeth contribuiriam para suavizar o seu espírito e melhorar também suas maneiras. Ela, por sua vez, receberia um benefício ainda maior com a segurança do seu julgamento e sua experiência do mundo. Porém, esse modelo de casamento feliz não mais se realizaria. Em breve, uma união de caráter diferente e que não seguia aquele modelo seria formada em sua família. Não sabia como Lydia e Wickham conseguiriam viver em relativo conforto. Aliás, um casal que se unira por paixões mais fortes do que sua virtude tinha diminutas possibilidades de felicidade duradoura. Em breve o Sr. Gardiner tornou a escrever para o cunhado. Aos pedidos do Sr. Bennet, respondeu apenas que estava sempre disposto a fazer o máximo para o bem de qualquer pessoa da família, e concluiu pedindo que nunca mais se mencionasse o assunto. A carta anunciava que o Sr. Wickham resolvera sair da milícia. Abre aspas. Eu desejava muito que ele o fizesse assim que o casamento fosse marcado, acrescentava o Sr. Gardiner, e acho que você pensará, como eu, que esse passo é muito vantajoso, tanto para ele como para minha sobrinha. O Sr. Wickham tenciona entrar no exército regular, e alguns dos seus antigos amigos estão dispostos a ajudá-lo. Prometeram-lhe um posto de tenente no regimento do general, aquartelado agora no norte. Há vantagem em que ele fique longe daqui. Compromete-se com alguma coisa, e espero que, entre pessoas estranhas, onde poderão construir nova reputação, ambos se mostrem mais prudentes. Escrevi para o coronel Foster, a fim de informá-lo da nossa atual situação e pedindo que tranquilize os vários credores do Sr. Wickham em Brighton e redondezas, com promessas de rápido pagamento, pois assumi o compromisso de pagá-las. Peço que faça o mesmo com os seus credores em Meryton, dos quais lhe envio a lista, de acordo com as informações do Sr. Wickham. Ele confessou todas as suas dívidas. Espero ao menos que não nos tenha enganado. Haggerson já recebeu nossas instruções e tudo ficará pronto dentro de uma semana. Eles partirão em seguida para a sede do regimento, a não ser que você os convide primeiro a ir a Longbourn. A Sra. Gardiner me disse que minha sobrinha está muito desejosa de vê-los a todos, antes de partir para o norte. Ela está bem, e pede que eu lhe transmita recomendações, bem como a Sra. Bennet, seu, etc., E. Gardiner. O Sr. Bennet e suas filhas logo compreenderam as vantagens de o Sr. Wickham sair do regimento da milícia, não menos claramente do que o Sr. Gardiner. Mas a Sra. Bennet não ficou tão satisfeita. Lydia ia morar no norte, exatamente quando teria maior prazer e orgulho em sua companhia, pois ela não tinha desistido de seu plano de instalar a filha em Hertfordshire. Seu desapontamento foi grande. Além disso, era uma pena que Lydia fosse afastada de um lugar onde tinha tantos conhecidos. Lydia gosta tanto da Sra. Foster, disse ela. É uma pena mandá-la embora. E além disso, há muitos rapazes lá que ela aprecia. Os oficiais do regimento do general podem não ser tão amáveis. A insinuação do Sr. Gardiner podia ser tomada como um pedido formal para que Lydia tornasse a ser admitida entre os seus antes de sua partida para o norte. A princípio, o Sr. Bennet recusou terminantemente esse pedido, mas Jane e Elizabeth, que eram da mesma opinião, desejavam ambas, para o bem de sua irmã, que ela recebesse o apoio de seus pais. Pediram-lhe de um modo tão insistente e ao mesmo tempo com tanta doçura que os recebesse em Longbourn assim que estivessem casados, que conseguiram demover o pai de sua intenção inicial. E a Sra. Bennet teve a satisfação de saber que ela poderia exibir nas redondezas sua filha casada antes que ela fosse banida para o norte. Quando o Sr. Bennet tornou a escrever para seu cunhado, transmitiu afinal sua permissão. Elizabeth, entretanto, ficou surpreendida por Wickham ter concordado com esse plano, e se ela tivesse consultado apenas suas preferências, um encontro com ele seria a última coisa no mundo que desejaria. Faixa 56. Capítulo 51. Afinal, o dia do casamento chegou. Jane e Elizabeth ficaram mais comovidas do que a própria Lydia. A carruagem foi enviada ao encontro do casal, que era esperado à hora do jantar. Jane e Elizabeth viam com uma expressão cada vez maior a aproximação do encontro. Jane, especialmente, que atribuía a Lydia os sentimentos que sentiria se ela estivesse em seu lugar, se entristecia com a ideia do que a irmã iria sofrer. Chegaram. A família estava reunida na sala para recebê-los. A Sra. Bennet se desmanchou em sorrisos assim que a carruagem parou à porta.
O Sr. Bennet tinha um olhar grave e impenetrável. Suas filhas estavam alarmadas, ansiosas e inquietas. Ouviram a voz de Lydia no vestíbulo. A porta foi aberta com força e ela entrou correndo na sala. Sua mãe adiantou-se, abraçou-a com grandes demonstrações de alegria. Sorrindo afetuosamente, ela estendeu a mão para Wickham, desejando felicidade a ambos, com uma alacridade que demonstrava bem que não duvidara nem um minuto da realização de seu desejo. O Sr. Bennet os recebeu muito menos cordialmente. Seu rosto se tornou ainda mais grave e mal abriu a boca. A atitude despreocupada do jovem casal era realmente uma provocação. Elizabeth ficou irritada e mesmo Jane ficou consternada. Lydia continuava a mesma, imprudente, indomável, louca, ruidosa, temerária. Cumprimentou cada uma das suas irmãs, exigindo seus parabéns, e depois que todos se sentaram, começou a olhar em torno de si com curiosidade, notando as pequenas alterações que tinha havido na sala. Depois observou com uma risada que fazia muito tempo que não via aquele lugar. O Wickham estava mais perturbado do que ela, mas suas maneiras eram sempre agradáveis, e se o seu caráter fosse perfeito, e o casamento tivesse se realizado segundo as regras, seus sorrisos e suas palavras teriam conquistado toda a família. Elizabeth nunca o supusera capaz de tal cinismo, mas ela se sentou, resolvendo consigo mesma que para o futuro nunca mais traçaria limites à imprudência de um homem sem escrúpulos. Ela corou e Jane também, mas os rostos que lhes causavam essa perturbação não se alteraram. A conversação era incessante. A noiva e a mãe competiam em exuberância, e Wickham, que estava sentado perto de Elizabeth, começou a perguntar por seus conhecidos nas redondezas, com uma tranquilidade bem-humorada que ela sentiu jamais poder imitar em suas respostas. Tanto Wickham quanto a esposa só pareciam ter lembranças agradáveis em sua vida. Nenhum fato do passado era lembrado com amargura. Ela própria mencionava assuntos a que suas irmãs por nada no mundo aludiriam. Imagine, já faz 3 meses que eu fui embora, exclamou Lydia. Não me parecem mais do que 15 dias. E, no entanto, aconteceram tantas coisas. Quando fui embora, nem sequer imaginava que um dia voltaria casada. Mas pensei que seria engraçado se o fizesse. O Sr. Bennet levantou os olhos. Jane ficou aflita e Elizabeth olhou significativamente para Lydia. Ela, porém, continuou como se nada tivesse visto. Oh, mamãe, o pessoal daqui das redondezas sabe que eu me casei hoje. Tive receio de que eles não soubessem. No caminho, encontramos William Golding em sua charrete. Para que ficasse sabendo, baixei a vidraça, tirei minha luva e apoiei a mão no rebordo da janela para que ele visse minha aliança. Depois, então, eu o cumprimentei e me desmanchei em sorrisos. Elizabeth achou que aquilo passava dos limites. Levantou-se, saiu e só voltou quando os ouviu passar através do hall para ir à sala de jantar. Ao entrar, viu que Lydia aproximava-se do lugar à direita da mãe com a expressão ansiosa, dizendo para a irmã mais velha: "Ah, Jane, eu fico agora no seu lugar. Você fica mais para lá, pois agora sou uma mulher casada." Não se esperava que a solenidade do jantar causasse em Lydia o constrangimento que até aquele instante ela não demonstrara. Ao contrário, seu desembaraço e sua alegria aumentaram. Estava louca de vontade de ver a Sra. Phillips, os Lucas e todos os outros vizinhos, e ouvi-los chamá-la de Sra. Wickham. Enquanto essas pessoas não apareciam, ela foi mostrar a aliança para a Sra. Hill e as 2 criadas. "Bem, mamãe", disse ela, quando voltou para a sala, "que é que você acha de meu marido? Não é mesmo um homem encantador? Estou certa de que todas as minhas irmãs me invejam. Só desejo que elas tenham metade da minha sorte. Precisam todas ir a Brighton. Lá é que é um bom lugar para se arranjar marido. Que pena, mamãe, não termos ido todas." "É verdade. Se me tivessem escutado, teríamos ido. Mas, minha querida Lydia, não gosto nada dessa ideia de você ir para tão longe. Será mesmo necessário?" "Oh, sim, não vejo nenhum mal nisso. Tenho muita vontade de ir. A senhora, papai e minhas irmãs precisam ir nos visitar. Estaremos em Newcastle todo o inverno. E vai haver muitos bailes, e eu arranjarei bons pares para todas as que forem." "Eu bem que gostaria de ir", disse a Sra. Bennet. "E depois, quando regressar, poderão deixar comigo 1 ou 2 das minhas irmãs. Garanto que arranjarei maridos para elas antes do fim do inverno." "Agradeço pelo que me toca", disse Elizabeth, "mas não aprecio muito essa maneira de arranjar maridos."
Os visitantes não poderiam demorar mais de 10 dias. O Sr. Wickham tinha sido nomeado antes de sair de Londres e haviam-lhe concedido apenas 15 dias para se reunir ao seu regimento. Com exceção da Sra. Bennet, ninguém mais lamentou que ele se demorasse em tão pouco. A Sra. Bennet aproveitou o tempo da melhor forma possível, fazendo visitas com sua filha e recebendo frequentemente. Essas reuniões foram agradáveis para todos. Escapar ao círculo da família era mais agradável para os que pensavam do que para aqueles que não o faziam. A afeição de Wickham por Lydia era exatamente como Elizabeth havia esperado, inferior à que Lydia tinha por ele. Mesmo se não tivesse tido oportunidade de observá-los, chegaria à conclusão lógica de que a fuga devera-se mais à paixão dela do que ao interesse dele. Se não fosse a certeza de que ele fugiria porque sua situação no lugar era insuportável, Elizabeth se surpreenderia pelo fato de Wickham ter raptado sua irmã sem que estivesse sentindo uma paixão violenta. Sendo esse o caso, ele não resistira à oportunidade de ter uma companheira para sua viagem. Lydia gostava imensamente de Wickham. Ele continuava a ser o seu querido Wickham. Ninguém podia competir com ele no seu coração. Fazia as coisas, segundo ela, melhor do que todo mundo. Certa manhã, pouco depois de sua chegada, estando sentada com suas duas irmãs mais velhas, Lydia disse para Elizabeth: Lizzie, creio que nunca lhe contei como foi o meu casamento. Você não estava presente quando descrevi tudo para a mamãe e as outras. Não está curiosa por saber como tudo isso se passou? Não. Para falar a verdade, replicou Elizabeth, penso que, quanto menos se falar nesse assunto, melhor. Ora, você é tão esquisita, mas vou contar como aconteceu tudo. Nós nos casamos na igreja de São Clemente, porque a residência de Wickham era naquela paróquia. Combinamos nos encontrar lá às 11 horas. Meus tios e eu devíamos ir juntos, e os outros nos encontrariam na igreja. Bem, chegou segunda-feira de manhã e eu estava numa aflição que você nem imagina. Tinha medo de que acontecesse qualquer coisa e a gente tivesse de adiar o casamento. Eu teria ficado desesperada. Enquanto me vestia, minha tia continuou falando todo o tempo, como se estivesse fazendo um sermão. Mal entendi uma palavra, pois, como você deve supor, estava pensando no meu querido Wickham. Estava doida para saber se iria se casar com o seu casaco azul. Bem, tomamos o café da manhã às 10, como de costume. Pensei que a refeição nunca mais ia acabar. Entre parênteses, meu tio e minha tia foram horrivelmente severos comigo durante todo o tempo que estive lá. Imagine que não me deixaram botar os pés fora de casa nenhuma só vez durante os 15 dias que passei na casa deles. Nenhuma festa, nenhuma reunião, nada. Naturalmente, Londres estava bastante deserta, mas o Little Theatre estava aberto. Bem, na hora em que a carruagem parou à porta, meu tio foi chamado a negócios por um sujeito horrível chamado Sr. Stone. E você sabe que quando ele começa a falar de negócios não acaba mais. Eu estava tão assustada que não sabia o que fazer, pois era meu tio quem me serviria de padrinho. E se a gente perdesse a hora, teria de deixar o casamento para o dia seguinte. Mas felizmente, ele voltou dentro de 10 minutos e então saímos todos. Mas depois eu me lembrei de que, mesmo se ele fosse impedido de ir, o casamento poderia ter se realizado, porque o Sr. Darcy poderia tê-lo substituído. O Sr. Darcy? Repetiu Elizabeth com imenso espanto. Sim, ele tinha ficado de vir com Wickham. Mas que é que eu estou dizendo? Eu me esqueci. Não devia ter dito nada. Prometi que não diria. Que é que o Wickham vai dizer? Era segredo. Se era segredo, disse Jane, então não diga mais nada. Pode ficar certa de que não faremos outras indagações. De certo, disse Elizabeth, ardendo de curiosidade. Nada perguntaremos a você. Obrigada, disse Lydia, pois se vocês perguntassem eu certamente diria tudo. E depois Wickham ficaria muito zangado comigo. Para resistir àquele encorajamento, Elizabeth foi obrigada a fugir. Mas era impossível viver na ignorância daquele detalhe, ou pelo menos era impossível não tentar se informar. O Sr. Darcy assistira ao casamento de sua irmã. Não poderia haver no mundo cena que mais atraísse seu interesse. As conjecturas mais loucas atravessaram seu espírito, mas nenhuma o satisfazia. As explicações que mais lhe agradavam, justamente as que colocavam a conduta dele sob uma luz mais nobre, pareciam as menos prováveis. Ela não poderia suportar essa incerteza. Tomando uma folha de papel, escreveu apressadamente uma curta missiva para sua tia, pedindo-lhe a explicação do fato a que Lydia aludira, caso não fosse segredo.
A senhora bem pode compreender, dizia Elizabeth, que estou curiosa para saber como uma pessoa que não tem relações com qualquer uma de nós e é relativamente estranha para nossa família poderia estar presente ao casamento. Peço que escreva imediatamente e me explique tudo, a não ser que haja motivos muito fortes para guardar o segredo que Lydia parece achar necessário. Nesse caso, terei de me resignar à minha ignorância. Não, jamais me resignarei a isso, disse Elizabeth para si mesma. Em seguida terminou a carta. Minha querida tia, se a senhora não me disser isso por bem, serei obrigada a lançar mão de estratagemas para descobri-lo. A delicadeza de Jane não lhe permitia que falasse em particular com Elizabeth a respeito do que Lydia dissera. Aliás, isso era melhor para Elizabeth. Ela preferia não ter uma confidente até saber se sua curiosidade seria satisfeita. Faixa 57. Capítulo 52. Elizabeth teve a satisfação de receber uma resposta à sua carta e ela não teria podido chegar mais prontamente. Assim que a carta chegou, correu para o pequeno bosque e, sentando-se num banco, preparou-se para ler tranquilamente, sentindo-se feliz porque, pelo número de folhas, era fácil verificar que não continha uma simples negativa. Grace Church Street, 6 de setembro. Minha querida sobrinha, acabo de receber sua carta e devotarei toda esta manhã a lhe escrever a minha resposta, pois prevejo que em poucas linhas não poderei transmitir tudo o que tenho a dizer. Devo confessar que seu interesse me surpreende. Não o esperava de sua parte. Não pense que eu esteja zangada, no entanto, pois o que desejo exprimir é que não esperava que essas informações lhe fossem necessárias. Se prefere não compreender o que digo, perdoe minha impertinência. Seu tio ficou tão espantado quanto eu. Ele só agiu da maneira que o fez por ver em você uma parte interessada. Mas se você é realmente inocente e ignora o assunto, preciso ser mais explícita. No mesmo dia em que cheguei aqui de Longbourn, seu tio recebeu uma visita inesperada. O Sr. Darcy veio à nossa casa e conversou com ele durante várias horas. Quando cheguei, tudo isso já havia acabado, portanto, minha curiosidade não foi tão intensamente despertada como a sua parece ter sido. Ele veio para dizer a seu tio que havia descoberto o paradeiro do Sr. Wickham e de sua irmã, e que já os tinha visto e conversado com ambos, com Wickham várias vezes e com Lydia apenas uma. Ao que parece, ele saiu de Derbyshire um dia depois de nossa partida, e veio a Londres resolvido a procurar os fugitivos. O motivo alegado era sua convicção de que fora por sua causa que o caráter de Wickham não havia sido desmascarado, de maneira a tornar impossível que uma moça decente o amasse e confiasse nele. Generosamente, atribuiu tudo isso a seu orgulho equivocado, pois julgava estar acima da necessidade de expor aos outros os seus atos particulares. O seu caráter falava por si mesmo. Ele achava, portanto, que era o seu dever vir a público e tentar reparar o mal que julgava ter causado. Se tinha outro motivo, estou certa de que não era um motivo inconfessado. Passar alguns dias em Londres antes de descobrir os fugitivos. Mas ele possui um elemento para dirigir sua busca que nós não possuímos, e esse era o outro motivo para justificar sua vinda. Existe uma senhora, ao que parece uma certa senhora Young, que foi durante algum tempo a governante da senhora Darcy, tendo sido despedida por motivos que ele não nos contou. Depois disso, ela alugou uma grande casa na Edward Street e ali abriu uma pensão. O Sr. Darcy sabia que esta senhora Young era intimamente ligada a Wickham e dirigiu-se a ela em busca de informações assim que chegou a Londres. No entanto, levou 2 dias para obter dela o que desejava. Suponho que essa mulher não queria trair o segredo que lhe fora confiado sem receber um suborno, pois de fato ela conhecia o paradeiro de seu amigo. O Wickham realmente a procurara, logo depois de chegar a Londres, e se tivesse tido cômodos disponíveis, seria em sua casa que teria se instalado. Por fim, nosso bom amigo conseguiu obter o endereço desejado. Estavam na rua X. O Sr. Darcy esteve com Wickham e posteriormente insistiu para ver Lydia. Seu primeiro objetivo para com ela, reconheceu ele, fora persuadi-la a abandonar sua desonrosa situação atual e voltar para os seus amigos assim que consentissem em recebê-la, oferecendo seu auxílio nesse sentido. Mas encontrou Lydia absolutamente resolvida a permanecer onde estava. Ela não queria saber dos amigos, não queria sua ajuda e por nada neste mundo deixaria Wickham. Estava certa de que eles se casariam mais cedo ou mais tarde e de que a data não tinha importância.
Já que os seus sentimentos eram esses, pensou ele, restava apenas fazer que se casassem o mais rápido possível. Logo na primeira conversa que teve com Wickham, ele compreendeu imediatamente que tal coisa nunca fora sua intenção. Ele confessou que havia deixado o regimento devido a algumas dívidas de honra muito urgentes, e não hesitava em atribuir unicamente à sua própria leviandade todas as más consequências da fuga de Lídia. Tinha também a intenção de entregar seu posto imediatamente. Quanto à sua futura situação, não sabia absolutamente o que fazer. Precisava ir para algum lugar, mas não sabia para onde. Sabia apenas que não tinha nenhum dinheiro para viver. Darcy perguntou por que ele não se casara com Lídia imediatamente. Embora não constasse que o Sr. Bennet fosse muito rico, ainda assim poderia fazer alguma coisa por ele e sua situação melhoraria com o casamento. Mas, em resposta a essa pergunta, o Sr. Darcy descobriu que Wickham ainda alimentava esperanças de fazer sua fortuna pelo casamento em algum outro país. Assim, não seria prudente oferecer-lhe um auxílio imediato. Eles se encontraram várias vezes, pois havia muito que discutir. O Wickham, naturalmente, queria mais do que poderia obter. Por fim, rendeu-se à evidência e tudo foi combinado entre eles. Em seguida, o Sr. Darcy procurou seu tio para lhe comunicar o que havia feito, e ele esteve na Grace Church Street na noite anterior à minha chegada, mas não conseguiu encontrar o Sr. Gardiner, e o Sr. Darcy descobriu então que seu pai ainda estava com ele, pois somente sairia de Londres na manhã seguinte. Julgou então que seria melhor entender-se com seu tio do que com seu pai. Resolveu, assim, adiar a entrevista que teria com o Sr. Gardiner para depois da partida daquele. Não deixou o nome, e até que voltasse no dia seguinte, sabia-se apenas que um cavalheiro havia procurado o Sr. Gardiner a negócios. No sábado reapareceu. Seu pai havia partido, seu tio estava em casa, e como eu disse antes, tiveram uma longa entrevista. Tornaram a se encontrar no domingo, e nesse dia eu também o vi. Só na segunda-feira ficou tudo combinado, e imediatamente um expresso foi despachado para Longbourn. Mas o nosso visitante mostrou-se muito obstinado. Creio, Lizzie, que no final das contas a obstinação é o defeito real de seu caráter. Ele já foi acusado de muitas faltas, mas essa é a única verdadeira. Queria fazer tudo pessoalmente, embora eu esteja certa, e não falo isso para receber agradecimentos, portanto não diga para ninguém de que seu tio arranjaria tudo rapidamente. Discutiram durante muito tempo, mais do que as duas pessoas em questão mereciam, mas afinal seu tio foi forçado a ceder. Em vez de ser útil realmente à sua sobrinha, teve de se contentar com a fama, coisa que não lhe agradou de maneira alguma, e eu creio que sua carta de hoje de manhã lhe deu um grande prazer, porque exigiu uma explicação que o despojaria de suas falsas plumagens, restituindo a glória a quem de direito. Mas, Lizzie, isso não deve passar de você e de Jane no máximo. Suponho que você deve saber muito bem o que foi feito para o jovem casal. As dívidas de Wickham, que sobem, creio eu, a muito mais de 1000 libras, precisam ser pagas. Outras 1000 são necessárias para o dote de Lídia, e sua fiança ao posto que pretende também tem de ser paga. O motivo alegado pelo Sr. Darcy para fazer tudo isso foi o que eu citei acima. Acreditava que fora devido a ele, aos seus escrúpulos excessivos, que as pessoas se haviam enganado a respeito do caráter de Wickham. Daí a confiança que tinham depositado nele. Talvez haja certa verdade nisso, mas duvido que seu silêncio, ou o silêncio de qualquer outra pessoa, possa ter sido a causa desse acontecimento. Apesar de todas essas belas palavras, minha querida Lizzie, você pode estar inteiramente certa de que seu tio nunca teria cedido se não tivesse julgado que o Sr. Darcy tinha um outro interesse no assunto. Quando tudo isso ficou resolvido, ele voltou novamente para a companhia de seus amigos, que ainda estavam em Pemberley, mas ficou combinado que voltaria a Londres novamente, no dia do casamento, para resolver as últimas questões quanto aos negócios de dinheiro. Creio que agora já lhe contei tudo. É um relato que, segundo vejo por sua carta, lhe causará grande surpresa. Espero, pelo menos, que não lhe cause nenhum descontentamento. Lídia ficou morando conosco, e Wickham esteve constantemente lá em casa. Achei que ele era exatamente o mesmo rapaz que eu conhecera em Hertfordshire, mas eu não lhe contaria como me desagradou a conduta de Lídia enquanto esteve conosco, se eu não tivesse percebido, pela carta de Jane que recebi na segunda-feira passada, que o seu procedimento em Longbourn foi exatamente o mesmo.
Portanto, o que eu lhe confesso agora não pode lhe causar novo desgosto. Conversei com ela várias vezes da maneira mais séria, mostrando-lhe o mal que havia feito e toda a infelicidade que causara à sua família. Se ela me ouviu, foi por acaso. Estou certa de que não me prestou a menor atenção. Várias vezes fiquei muito irritada. Nesses momentos, eu me lembrava das minhas queridas Elizabeth e Jane, e por causa de vocês me armei da maior paciência possível. O Sr. Darcy voltou pontualmente, e como Lídia já lhe contou, assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e tencionava partir na quarta ou na quinta-feira. Espero que não se zangue comigo, minha querida Lizzie, por eu me aproveitar desta oportunidade para lhe dizer uma coisa que antes nunca tinha ousado dizer. É que eu gosto muito dele. Seu procedimento para conosco foi sob todos os aspectos tão agradável como quando estivemos em Derbyshire. Sua maneira de ver as coisas, suas opiniões, tudo me agrada muito. Só lhe falta um pouco mais de vivacidade, e isso, se casar acertadamente, sua mulher lhe poderá ensinar. Achei-o muito astuto. Quase nunca mencionou seu nome. Mas a astúcia parece que está em moda. Peço-lhe que me perdoe se fui muito ousada, ou pelo menos não me castigue a ponto de me excluir de Pemberley. Nunca me sentirei inteiramente feliz enquanto não tiver percorrido todo o parque. Com um faeton baixo e uma boa parelha de pôneis, seria o ideal. Não posso escrever mais. As crianças já me esperam há meia hora. Sua tia muito afetuosa, M. Gardiner. O conteúdo dessa carta lançou o espírito de Elizabeth numa agitação em que era difícil determinar se o prazer ou a dor predominavam. As vagas suspeitas acerca do que o Sr. Darcy fizera para auxiliar o casamento de sua irmã, suspeitas nas quais tivera receio de acreditar, pois demonstravam uma grandeza de alma que dificilmente encontraria em alguém, suspeitas cuja confirmação ao mesmo tempo temia por causa da obrigação que acarretariam se tinham convertido em realidade além de suas expectativas.